Você sabia que um alimento que está na mesa dos brasileiros há gerações pode estar destruindo seus rins neste exato momento? Não é o feijão preto. É o que você come junto com ele. Há 2 meses, estava sentado na minha frente o seu João, 78 anos, de Ribeirão Preto, aposentado, casado há 50 anos, 3 filhos, 7 netos. Ele me olhou com os olhos vermelhos e disse: Doutor, os médicos disseram que meus rins estão funcionando só 40%. Vou ter que fazer hemodiálise. Perguntei: Seu João, o senhor come feijão preto todo dia? Ele disse que sim, desde criança, feijão com arroz. A base da alimentação brasileira. Aí eu perguntei a pergunta que mudou tudo. E o que o senhor come junto com o feijão? A resposta dele me deixou em estado de alerta, porque ele estava cometendo os 3 erros mais perigosos que uma pessoa pode cometer. 3 meses depois, seu João voltou ao consultório, fez novos exames. A função renal tinha melhorado 22%. Os médicos não acreditaram. Ele não tomou remédio novo, não fez cirurgia, apenas parou de comer feijão preto com 3 alimentos específicos. Antes de eu te contar quais são esses 3 alimentos, você precisa entender por que essa combinação é tão perigosa. Eu sou o Dr. Luiz Pacheco, especialista em saúde do idoso com 30 anos de experiência clínica. Durante todos esses anos, ajudei milhares de pacientes a recuperar a saúde e a tranquilidade. E hoje, eu quero compartilhar com você um conhecimento que pode salvar seus rins. Antes de continuar, eu tenho um pedido. Se esse assunto é importante para você, clica no botão de curtir. Leva um segundo e me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. E agora me conta nos comentários. Escreve o número 1 se você come feijão preto regularmente. Escreve 0 se não come. E me diz qual tema você gostaria que a gente abordasse nos próximos vídeos. Vamos começar. Seu João tem 78 anos. Mora em Ribeirão Preto. A vida inteira trabalhou como mecânico. Acordava cedo, trabalhava até tarde. Sempre foi um homem forte, saudável, nunca ficava doente. A esposa, Dona Neuza, cozinhava todo dia. Feijão preto no almoço, feijão preto na janta. Como sempre foi na casa deles, como sempre foi na casa dos pais dele, como é na casa da maioria dos brasileiros. Há 5 anos, seu João começou a sentir um cansaço estranho. De manhã, acordava sem energia. À tarde, precisava deitar. Os filhos diziam: Pai, é a idade. 60 anos, 70 anos, é normal ficar mais cansado. Ele acreditou. Continuou vivendo. Mas o cansaço piorou. Apareceu inchaço nas pernas. De noite, levantava 3 vezes para urinar, às vezes 4. A esposa insistiu: João, você precisa ir no médico. Ele foi. Primeira tentativa. O médico do posto pediu exames de sangue. Quando o resultado saiu, chamou seu João na sala. Olhou para ele sério e disse: Seu João, o senhor está com a creatinina alta. Os rins não estão funcionando bem. Receitou remédio para pressão. Disse para tomar todo dia. Seu João tomou. 2 meses, 3 meses, certinho. Resultado? Nada mudou. O cansaço continuava. O inchaço nas pernas aumentou. A vontade de urinar à noite piorou. Segunda tentativa. A filha levou ele num nefrologista particular. Consultório caro. Na zona sul de São Paulo. O médico pediu mais exames. Ultrassom dos rins. Exame de urina de 24 horas. Quando viu os resultados, balançou a cabeça. Seu João, o senhor tem insuficiência renal crônica, estágio 3. Está caminhando para o estágio 4. Receitou mais remédios. Disse para cortar sal. Disse para beber mais água. Seu João seguiu tudo direitinho. Por 6 meses. Nada. A função renal continuou caindo. De 60%
para 55, para 50, para 45. Uma noite, deitado na cama, ele olhou para o teto. Pensou: vou acabar na máquina. 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Preso. Dependente. Foi quando a esposa, Dona Neuza, conversou com uma amiga da igreja. A amiga contou sobre um médico que olhava não só para o remédio, mas para a alimentação, para a vida toda do paciente. Dona Neuza convenceu seu João. Ele veio me ver. Sentou na minha frente, cansado, desanimado, achando que não tinha mais jeito. Eu pedi os exames. Olhei. Creatinina em 2,3. Taxa de filtração em 40%. Estava realmente grave. Mas aí eu fiz a pergunta que nenhum outro médico tinha feito. Seu João, me conta o que o senhor come num dia normal. Ele disse: café da manhã é pão com manteiga e café. Almoço é arroz, feijão preto, carne e salada. Janta é a mesma coisa. Feijão preto todo dia desde criança. Aí eu perguntei: e o que mais o senhor come junto com o feijão? Ele falou: gosto de colocar bastante carne, linguiça, bacon e sempre tomo um copo de refrigerante de cola para ajudar a digestão. Naquele momento, eu entendi tudo. Eu disse: seu João, o problema não é o feijão preto. É o que o senhor está comendo junto com ele. 3 alimentos que estão destruindo seus rins. Ele me olhou sem entender. Eu expliquei. Pedi para ele parar imediatamente com essas 3 combinações, sem remédio novo, sem nada radical, apenas mudar o que comia junto com o feijão. 3 meses depois, seu João voltou. Estava diferente. Olhos brilhando, sorriso no rosto. Trouxe os exames novos. Creatinina tinha baixado para 1,8. Taxa de filtração subiu para 52%. 22% de melhora. Ele disse: doutor, não acredito. Os médicos disseram que ia só piorar, que não tinha volta. Como pode ter melhorado? Eu disse: seu João, o corpo é sábio. Quando a gente para de agredir, ele começa a se curar. Não foi milagre, foi conhecimento. Então, o que exatamente acontece no seu corpo quando você come feijão preto com esses 3 alimentos? Imagina que seus rins são como 2 filtros pequenos, do tamanho de um punho fechado. Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, filtrando seu sangue, limpando as toxinas, eliminando o que não presta pela urina. Cada rim tem cerca de 1 milhão de filtros microscópicos chamados néfrons. Cada néfron é precioso. Quando você perde um, não volta mais. É para a vida toda. O feijão preto, sozinho, não é problema. Pelo contrário, é rico em proteína vegetal, tem fibras, tem ferro, tem vitaminas do complexo B. Nossos avós comiam feijão preto todo dia e viviam bem. Mas tem um detalhe. O feijão preto é rico em uma substância chamada purinas. As purinas, quando quebradas no corpo, viram ácido úrico. O ácido úrico, em quantidade normal, não faz mal. O problema é quando você junta o feijão preto com outros alimentos que também são ricos em purinas, ou que dificultam a eliminação do ácido úrico. Aí a quantidade no sangue dispara. E onde o ácido úrico se acumula? Nos rins. Ele forma cristais microscópicos. Esses cristais arranham os néfrons, inflamam, machucam. Com o tempo, os néfrons morrem, um por um. Quando você perde néfrons demais, seus rins param de filtrar direito. As toxinas ficam no sangue. Você fica cansado, inchado, com pressão alta. E o pior, segundo pesquisas recentes, a combinação de feijão preto com certos alimentos pode acelerar esse processo em até 5 vezes. Os médicos explicam que não é só o ácido úrico. Tem outro problema.
Alguns alimentos aumentam a carga de fósforo e sódio que seus rins precisam filtrar. Imagina um filtro de café. Se você joga água devagar, ele filtra bem. Mas se você joga um balde de uma vez, ele entope, transborda, estraga. É a mesma coisa com seus rins. A ciência já comprovou que o excesso de fósforo endurece os vasos sanguíneos dos rins. E o excesso de sódio aumenta a pressão dentro dos néfrons. Resultado? Insuficiência renal. E o pior é que no começo você não sente nada. Os rins são silenciosos. Eles aguentam, compensam, trabalham em dobro, até que não conseguem mais. Quando você sente os sintomas, já perdeu 50%, 60% da função renal. Mas a boa notícia é que se você parar de agredir seus rins agora, eles podem se recuperar. Não completamente. Néfrons mortos não voltam, mas os que ainda estão vivos podem trabalhar melhor, muito melhor. Agora vou te mostrar uma receita simples, caseira, que nossos avós já conheciam há gerações. Uma receita que protege seus rins e ajuda a eliminar o excesso de ácido úrico. Você vai precisar de 3 ingredientes. Primeiro, semente de abóbora, 2 colheres de sopa. Segundo, cavalinha seca, 1 colher de sopa. Você encontra em qualquer loja de produtos naturais. Terceiro, 1 litro de água filtrada. Primeiro passo, coloca a água numa panela e leva ao fogo. Segundo passo, quando a água ferver, desliga o fogo e adiciona a cavalinha. Terceiro passo, deixa tampado por 10 minutos. Quarto passo, enquanto isso, pega as sementes de abóbora e tritura no liquidificador até virar um pó grosso. Quinto passo, coa o chá de cavalinha e adiciona o pó de semente de abóbora. Sexto passo, mexe bem e deixa esfriar. Como usar? Toma um copo de 200 ml pela manhã, em jejum, e outro copo à tarde, antes do jantar. Faz isso por 21 dias seguidos. Descansa 7 dias. E repete se necessário. Por que funciona? A cavalinha é diurética natural. Ela ajuda seus rins a eliminarem líquidos e toxinas sem forçar. As sementes de abóbora são ricas em zinco e magnésio, minerais que protegem os néfrons e ajudam a reduzir a inflamação. Estudos indicam que o uso regular de cavalinha pode melhorar a função renal em até 15% em casos iniciais de insuficiência. Lembra que essa receita não substitui a consulta médica. Se você toma remédios, conversa primeiro com o seu médico. E se você tem pressão baixa, cuidado com a cavalinha, porque ela pode baixar ainda mais. Antes de continuar, quero te falar de algo especial. Se você quer ter acesso a mais receitas como essa e dicas práticas exclusivas, te convido a se tornar membro deste canal. Os membros recebem acesso a vídeos exclusivos, receitas adicionais e podem me fazer perguntas diretamente. O link está aqui embaixo na descrição. E agora vou te revelar os 3 alimentos que você nunca deve comer junto com feijão preto. Primeiro alimento perigoso: carnes processadas. Linguiça, salsicha, presunto, mortadela, bacon, salame, qualquer carne que passou por processo industrial. Por que são tão perigosas com feijão preto? Primeiro, porque elas são riquíssimas em purinas, até mais que o próprio feijão. Quando você junta feijão preto com linguiça, está jogando uma bomba de purinas no seu corpo. O ácido úrico dispara. Segundo, carnes processadas têm uma quantidade absurda de sódio. Uma linguiça calabresa tem em média 1.200 mg de sódio em apenas 100 gramas. Isso é metade do que você deveria consumir no dia inteiro. Terceiro, elas têm fósforo em excesso, na forma de aditivos químicos que os rins não conseguem filtrar direito. Quarto, tem conservantes como nitratos e nitritos que, segundo pesquisas recentes, aumentam a inflamação nos rins. Imagina o seguinte: você come um prato de feijão preto com arroz e linguiça. Parece inocente, né? Mas naquele prato tem purinas do feijão, purinas da linguiça, sódio da linguiça,
fósforo da linguiça, conservantes da linguiça. Tudo isso chega nos seus rins de uma vez. Os néfrons entram em sobrecarga, inflamam, morrem aos poucos. Dona Marlene, 79 anos, professora aposentada de Curitiba, veio me ver com creatinina em 2,1. Ela me disse: doutor, todo dia como feijão preto com linguiça calabresa. Desde que casei. Faz 55 anos. É tradição na minha família. Pedi para ela parar, substituir a linguiça por frango grelhado sem pele ou peixe. Ela achou estranho. Disse que ia perder o sabor, mas topou tentar. 2 meses depois, voltou. Creatinina tinha baixado para 1,7. Ela disse: doutor, não acredito que era só isso. Não era só isso. Era o principal. Segundo alimento perigoso, refrigerante de cola. Aquele mesmo que milhões de brasileiros tomam todo dia depois do almoço. Por que refrigerante de cola é tão perigoso com feijão preto? Porque ele tem ácido fosfórico. O ácido fosfórico é um dos maiores inimigos dos rins. Ele aumenta a quantidade de fósforo no sangue de uma forma que o corpo não consegue equilibrar. Os médicos explicam que o fósforo do refrigerante é absorvido quase 100%, diferente do fósforo natural dos alimentos, que é absorvido só em parte. Quando você toma refrigerante de cola junto com feijão preto, acontece o seguinte: o feijão já tem fósforo natural. O refrigerante adiciona fósforo químico. A soma dos dois ultrapassa o limite que seus rins conseguem filtrar. O excesso de fósforo se deposita nas paredes dos vasos sanguíneos dos rins. Eles endurecem, perdem a elasticidade. A pressão dentro dos néfrons aumenta. Resultado: lesão renal. E tem mais. O refrigerante tem açúcar em excesso ou adoçantes artificiais. O açúcar aumenta a resistência à insulina. A resistência à insulina piora a função renal. É um ciclo vicioso. Seu Sebastião, 72 anos, pedreiro aposentado de Ribeirão Preto, tinha o costume de tomar 2 copos grandes de refrigerante de cola no almoço. Todo dia. Com feijão preto e arroz. Quando veio me ver, estava com creatinina em 2,5. Taxa de filtração em 38%. Pedi para ele parar com o refrigerante. Substituir por água com limão ou chá gelado sem açúcar. Ele resistiu. Disse: doutor, não consigo comer sem refrigerante. Não desce. Eu disse: seu Sebastião, o senhor prefere o refrigerante ou prefere não fazer hemodiálise? Ele entendeu. Parou. 3 meses depois, creatinina em 1,9. Taxa de filtração em 46%. 8% de melhora. Ele me disse chorando: doutor, meus filhos vão ter o pai deles por mais tempo. Terceiro alimento perigoso. E esse talvez seja o que mais surpreende as pessoas. Carne vermelha em excesso. Boi, porco, carneiro. Principalmente as partes mais gordurosas, como picanha, costela, cupim. Por que carne vermelha em excesso com feijão preto destrói os rins? Primeiro, porque carne vermelha também é rica em purinas. Não tanto quanto as carnes processadas, mas ainda assim tem bastante. Segundo, a carne vermelha é rica em proteína animal. Proteína animal, quando quebrada no corpo, gera ureia. A ureia precisa ser filtrada pelos rins. Quanto mais proteína animal você come, mais trabalho para os rins. Terceiro, a gordura saturada da carne vermelha piora a circulação sanguínea nos rins. Os néfrons precisam de sangue limpo e bem oxigenado para funcionar. Se a circulação está ruim, eles sofrem. Quarto, estudos indicam que o consumo excessivo de carne vermelha aumenta a inflamação no corpo todo, incluindo nos rins. Agora presta atenção.
Não estou dizendo para você nunca mais comer carne vermelha. Estou dizendo para você não comer carne vermelha junto com feijão preto todo dia, em grandes quantidades. Dona Helena, 71 anos, contadora aposentada de Salvador, comia todo dia no almoço um prato fundo de feijão preto com arroz e um bife grande de picanha. Todo dia, sem falta. Quando veio me ver, tinha creatinina em 2,2. Inchaço nas pernas, cansaço constante. Pedi para ela alternar. 3 dias da semana, feijão preto com frango ou peixe. 3 dias, feijão preto com ovos ou tofu. Um dia, se quisesse, podia comer com carne vermelha, mas uma porção pequena, do tamanho da palma da mão. Ela seguiu. 2 meses e meio depois, voltou. Creatinina em 1,8. O inchaço tinha sumido. A energia tinha voltado. Ela me disse, doutor, achei que ia ser difícil, mas é só questão de costume. E me sinto muito melhor. Se até aqui você aprendeu algo novo, clica no botão de curtir. Isso realmente me ajuda a continuar esse trabalho. E lembra, você não precisa mudar tudo de uma vez. Escolhe uma coisa e começa por ela. Pequenos passos levam a grandes mudanças. E agora você deve estar pensando, então como eu como feijão preto de forma segura? Primeira dica, varia a proteína. Segunda, terça e quarta, come feijão preto com frango grelhado sem pele. Quinta e sexta, come com peixe assado ou cozido. Sábado, come com ovos cozidos ou mexidos. Domingo, se quiser, pode comer com uma porção pequena de carne vermelha magra. Segunda dica, deixa o feijão de molho. Antes de cozinhar, deixa o feijão preto de molho em água por pelo menos 8 horas. Troca a água 2 vezes. Isso reduz as purinas em até 30%. Terceira dica, evita refrigerante. Substitui por água, água com limão, chá gelado sem açúcar ou suco natural diluído. Quarta dica, aumenta as fibras no prato. Come bastante salada crua e verduras. As fibras ajudam a eliminar toxinas pelo intestino, aliviando o trabalho dos rins. Quinta dica, bebe água ao longo do dia. Não precisa exagerar, mas mantenha o corpo hidratado. Isso ajuda os rins a filtrarem melhor. Seu Antônio, 75 anos, mecânico aposentado de São Paulo, seguiu essas 5 dicas. Em 4 meses, a creatinina dele baixou de 2,4 para 1,7. Ele me disse, doutor, minha esposa agora cozinha diferente. Feijão preto continua na mesa, mas a gente mudou o que come junto. E a saúde agradece. Dona Carmen, 73 anos, comerciante aposentada de Porto Alegre, tinha medo de parar de comer carne vermelha. Ela achava que ia ficar fraca, ia perder músculos. Expliquei para ela que o problema não era comer carne vermelha de vez em quando. O problema era comer todo dia, junto com feijão preto, em grandes quantidades. Ela começou a alternar. 3 meses depois, voltou radiante. Não só a função renal melhorou, como ela perdeu 4 quilos. A pressão normalizou e ela disse, doutor, tenho mais energia agora do que tinha antes. Seu Carlos, 70 anos, motorista aposentado de Campinas, era viciado em refrigerante de cola. Tomava 2 litros por dia. Quando pedi para ele parar, ele disse que era impossível, que precisava do refrigerante. Sugeriu uma estratégia. Primeira semana, reduz pela metade. Segunda semana, metade da metade. Terceira semana, só um copo pequeno por dia. Quarta semana, 0. E substitui por água com gás e limão, que dá a sensação de refrigerante, mas sem o veneno. Ele conseguiu. E 2 meses depois, me agradeceu. Disse que não sentia mais falta.
e que os rins tinham melhorado 15%. Hoje você aprendeu que o feijão preto não é o vilão. O vilão é a combinação errada. Você aprendeu que carnes processadas, refrigerante de cola e carne vermelha em excesso, quando comidos junto com feijão preto, destroem seus rins aos poucos, sem você perceber. Você aprendeu que é possível reverter parte do dano se você agir agora, antes que seja tarde demais. Lembra do seu João do começo do vídeo? Hoje ele está com a função renal estável em 52%. Não precisou fazer hemodiálise. Voltou a ter energia. Brinca com os netos. Viaja com a esposa. E tudo porque ele mudou 3 coisas simples na alimentação. Você não é velho demais para mudar. Seu corpo te escuta. Cada pequeno passo conta. Cada escolha que você faz no prato é uma escolha que você faz pela sua saúde, pela sua liberdade, pela sua vida. Escolhe uma coisa desse vídeo e começa por ela, hoje. E agora me conta nos comentários, qual dessas 3 combinações perigosas você costuma fazer? Escreve 1 se é carne processada, 2 se é refrigerante, 3 se é carne vermelha em excesso. Quero saber qual é o maior desafio para você. Se esse vídeo te ajudou, pensa em alguém que você ama, que também pode se beneficiar. E compartilha com essa pessoa. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho. Você pode estar salvando a vida de alguém. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse que está aparecendo na sua tela agora. Preparei ele especialmente para os inscritos desse canal. Obrigado pelo seu tempo e pela sua confiança. Eu sou o Dr. Luiz Pacheco. Cuida de você e até o próximo vídeo. Fique bem.